Assembleia de Deus, harmonia. E eu gostaria de convidá-los para a gente ler uma passagem bíblica muito conhecida, o Salmo 103. E a gente ler este salmo. Eu tive a oportunidade de ler este salmo a semana passada, em um momento de gratidão. Porém, eu julgo importante a gente aprofundar um pouquinho, uma vez que estamos no culto de estudo, de ensino, de instrução. Eu julgo importante a gente trazer à nossa memória mais uma vez esta palavra, para que possamos juntos fortalecer a nossa vida espiritual. Salmo 103, verso 1 ao 5, diz assim: Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem redime a tua vida da cova, quem te coroa de benignidade e de misericórdia, quem te supre de todo bem, de sorte que a tua mocidade se renova como a águia. Amém? Ó Deus, nesta hora em que temos lido a tua palavra, como ela é verdadeira, como ela é real, como meditar em tua palavra nos abre as portas do conhecimento e da sabedoria, porque ela nos fala as verdades de forma tão nítida, tão clara. A tua palavra nos faz realmente compreender a tua boa, perfeita e agradável vontade para com as nossas vidas. Te louvamos, ó Deus, pela tua misericórdia, graça, longanimidade, paciência com cada um de nós, posto que todos os dias nós contrariamos a ti em nossas atitudes, pensamentos, palavras e ações, muitas vezes vão em desacordo com aquilo que o Senhor nos orienta a fazer. E apesar de tudo isto, a tua longanimidade tem nos suportado e o teu perdão nos tem sido dado. E mais uma vez, estamos nós aqui para confessar os nossos pecados, para reconhecer a nossa dependência da tua misericórdia e da tua graça. E invocamos, ó Deus, pela fé, o teu perdão, a tua aceitação ao nosso culto, e isto nós fazemos pela fé na tua misericórdia e na tua graça. E agora, ó Deus, conscientes de que o Senhor é o nosso Deus, é o nosso Pai, é o Senhor das nossas vidas e é também o nosso amigo, conforme o Senhor mesmo nos colocou nesta honrosa posição, como filhos teus, como amigos, tu nos trataste. E aqui nós estamos para nesta noite te agradecer por mais um dia, te agradecer por mais um ajuntamento nesta comunidade, nesta congregação, para louvar o teu nome. Recebe, pois, o nosso culto, a nossa adoração, a nossa gratidão nesta noite. Nós fazemos isso em nome de Jesus. Amém e amém. Todos podem tomar assentos. Meus queridos irmãos,
Este salmo nos convoca a bendizer ao Senhor. E ele, além de fazer isto, ele fundamenta, ele dá razões, ele traz os motivos pelos quais nós devemos fazer isto. E aqui há um cuidado de Deus em nos falar, e há o exemplo do salmista que, nesta hora, ele tinha plena consciência que precisava se assumir diante de Deus e de analisar não os outros, mas a si mesmo. E eu acho que nós precisamos voltar a este princípio aqui estabelecido, que é: cada um dará conta de si mesmo a Deus. Tem cuidado de ti mesmo. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Se nós não desenvolvermos este cuidado, a gente pode cair em algumas valas e perder o foco, e sair da trilha, e desanimar na caminhada. Por isto mesmo, vamos nesta noite convidar a nossa própria alma, e aquilo que a gente ouvir aqui, vamos tomar em primeiro lugar para nós mesmos. Se a gente fala ao povo e não tem esta palavra como preciosa para si mesmo, está fora do modelo que Deus quer que a gente viva. Aqui não é lugar para nenhuma apelação. Aqui é lugar para a verdade de Deus, o Evangelho de Cristo, nos orientar, nos falar, porque esta palavra tem este poder e ela nos é dada com este objetivo: que cada um se torne de fato adorador de Deus, porque Deus está procurando adoradores. Deus procura os fiéis da terra. Ele quer que a gente, dentro das nossas limitações, é óbvio, a gente dê o nosso melhor. A gente faça o nosso possível. E aqui o salmista estava dizendo: alma minha, bendize ao Senhor, alma minha, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. A gente vê uma passagem bíblica onde ele diz que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam só de louvor a ti, ó Senhor, rocha minha e libertador meu. Você já fez este tipo de oração a Deus? Você já se colocou diante de Deus com esta disponibilidade, com esse clamor ao Senhor? Olha que pedido sábio: que as palavras da minha boca, que o meditar do meu coração, sejam só de louvor a ti, ó Senhor,
rocha minha e protetor meu. Quando a gente sabe que Deus é de fato esta nossa rocha e esse nosso protetor, quando isso é verdade para nós, quando isso é verdade dentro da nossa alma, quando isto não é apenas uma decoração de um texto, quando isso deixa de ser texto para ser experiência de relacionamento com os céus, quando esta maravilha está instalada em nós e as palavras da nossa boca não são enganosas, como enganoso é o coração humano, quando a gente o guarda, como se recomenda na palavra, tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, com esse zelo, com este cuidado, com esta dedicação, com todo esse empenho para que o nosso melhor seja posto como um pedido, como adoração, como ação de graças, como louvor. Quando a gente faz isso de verdade, gente, o muro que nos cerca é de fogo. A mão que nos guia, esta confiança nele como rocha e como protetor, que ele expressa no final da sua fala, é real, é muito real. O Senhor é quem nos guarda, o Senhor é a nossa sombra, a nossa direita. O sol não terá nenhuma chance de ver alguém nos molestar. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite, porque o Senhor te guardará de todo mal. Ele guardará não só a tua entrada, mas a tua entrada, a tua saída, não apenas hoje, não apenas no momentinho de culto da gente. Aqui ele diz: guardará desde agora e para sempre. Esse protetor vai nos guiar sempre. E ele quer falar com a gente, ele quer dizer para a gente as coisas mais importantes, ele quer conduzir os passos da gente. E como é bom a gente depender dele nessa confiança, sem agonia, sabe? Não tem um tipo de fé espremida, não é? Tem que espremer, tem que sofrer para ter fé. Você tem que mostrar uma coisa. Não, meu filho, calma, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, dele é o querer, dele é o efetuar. Você tem que confiar na rocha da tua salvação. Você tem que confiar na proteção deste Deus. E este Deus vê o teu passado, presente e futuro como um eterno presente. Então, essa questão temporal é minha, é sua, é nossa. Ele não. Ele vê tudo. Tudo. E como ele vê tudo, quando a gente descansa nele, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Ele fará sobressair a tua justiça. Afinal, ele é o sol da justiça. E ele tem compromisso contigo, compromisso de ser o teu chão e de ser o teu teto.
de estar não apenas à tua retaguarda, mas Ele vai estar em volta do seu povo desde agora e para sempre. Você é povo de Deus? Levante sua mão. Então saiba que Deus vai te proteger. Ele é a tua rocha e Ele é o teu protetor. E o teu socorro, você sabe que não vem dos montes, das montanhas. O teu socorro, o meu socorro, o nosso socorro vem do Senhor, que fez os montes. Ele fez os céus e Ele fez a terra. E a terra, diante dEle, é apenas o tapetezinho dos seus pés. As águas não te afogarão, porque Ele pôs as águas todas na concha da mão, e Ele olha como se você estivesse olhando uma gota na tua mão. Ele está olhando para todos os oceanos assim. Então Ele é o Senhor. Por isso mesmo, confia e chama a tua alma para agradecer, e anda com sensibilidade à voz de Deus. Cuidado, a gente às vezes vê um exagero de sensibilidade. As pessoas entram às vezes por uma porta de engano e acham que elas mesmas já não pensam mais, porque atribui todos os seus pensamentos a Deus. Não é bem assim. Porque Deus te deu uma cabecinha para você andar aqui, tá? Para a gente não misturar as coisas, gente. Existe uma linha, por mais tênue que ela seja, mas a gente precisa aprender uma coisa. Esse Espírito que hoje habita com a gente, habita em mim, habita em você, habita em todos nós, o Espírito Santo de Deus. Quando a gente ouviu esta palavra, quando a gente creu no Evangelho, Ele chegou e entrou e tornou a gente templo dele, não para 2 horas, mas Ele entrou definitivamente. Diz: eu não te deixarei e eu não te desampararei, e aonde você for eu irei contigo, e onde couber a planta do teu pé, eu aí estou para confirmar o teu caminhar, o teu andar. Esse é o nosso Deus, gente. A gente tem que olhar para Ele com esse olhar. Isso é maravilhoso, isso é libertador, isso não prende mais a gente. Não tem ninguém com capacidade de nos prender, porque um só é o nosso mestre, o Espírito de verdade, que a Bíblia diz: Ele nos guiará em toda a verdade. Agora, para guiar a gente em toda a verdade, no mundo de mentiras, a gente precisa depender dele mesmo, não precisa? Porque além da gente humano, na nossa própria limitação, não for a ação dele, o nosso coração é enganoso. E a gente anda num mundo que jaz no maligno. E talvez domingo eu fale um pouquinho sobre esse mundo. Pelo menos em 3 mundos nós queremos falar um pouquinho, para a gente também não sair botando o mundo num pacotão só e dizer que Deus abomina o mundo, quando não é verdade. Deus amou o mundo. A gente precisa entender um pouquinho isso, para não fazer uma baita de uma confusão. Então, para andar neste mundo, a gente precisa da direção de Deus. E Ele, o Espírito Santo, tem esta missão de nos guiar, de nos conduzir em toda a verdade.
Paulo disse: estava ensinando todo o conselho de Deus. É pequeno, é muita coisa. Todo o conselho de Deus a proposta do Evangelho é esta. E por isso que a gente vai crescendo num caminhar que vai nos elevando em consciência para com Deus. Paulo disse: eu estou investindo até que Cristo seja formado em vós. Um determinado momento ele disse: vocês ainda são crianças, eu não posso dar a vocês ainda comida sólida, eu estou dando leite racional, porque vocês ainda não podem suportar. A gente vai num caminho adquirindo com o caminhar e a submissão a Deus num processo de melhoria contínua interminável, porque Ele começou em nós a boa obra e há de aperfeiçoá-la até que você tenha 4 anos de crente. Não é assim que Ele diz? Até que você tenha uma década, Ele vai estar aperfeiçoando até você completar 10 anos. Quando você completar 50 anos, você vai estar perfeito. Porque quem começou a boa obra em nós vai aperfeiçoá-la até que a gente complete 50 anos. Até o dia de Jesus Cristo. Até a volta de Jesus, você vai estar crescendo em percepção espiritual. Você vai tendo os seus olhos abertos e a luz da glória de Deus vai brilhando mais e mais até esse dia perfeito. Vai chegar o dia perfeito que nós o veremos como Ele é. A Bíblia diz que por enquanto é como se estivesse olhando em espelho, não é? Mas esse processo vai se desenrolando e às vezes os ardores da vida, os apertos da existência, os gemidos do existir, o amargor dos enfrentamentos, as dores que nos são muitas vezes impostas pela vida, tudo isso conjuntamente vão contribuindo para o bem daqueles que têm um coração que ama a Deus, que teme a Deus, que quer Deus, que busca Deus, que tem cuidado de si mesmo, que diz à própria alma: minha alma, não te esqueças dos benefícios do Senhor, de nenhum deles. E que as tuas palavras e o teu meditar sejam de louvor a Deus, na quietude da tua alma, no teu cantinho, e Ele vai te defender, Ele vai te ajudar. Esta semana eu estava no domingo, mais precisamente. Eu acordei e veio uma percepção no espírito que me disse: entra no jejum. E eu ainda dirigindo, eu ainda dei uma perguntadazinha assim no interior: para quê? Por que aquilo? E continuei, não sabia muito para quê.
Mas aquilo estava com uma razão. E assim a gente obedeceu. E naquele mesmo dia, mais ou menos 4 da tarde, a gente recebeu uma notícia, gente, esmagadora. Poderia ter sido um desastre de natureza esmagadora na nossa existência, na minha vida. Seria esmagador. Mas como é bom estar em Deus, né? Essa coisa vem, gente. A Bíblia diz que o justo nunca será abalado. Vocês perceberam alguma coisa domingo? Claro que não. Tudo com leveza, tudo com enfrentamento em Deus, tudo com confiança. O salmista disse: olha, ainda que o exército me cercasse, nele eu confiaria. Sem susto e sem angústia. E tudo não passou daqueles limites por ele estabelecido, e tudo continuou em ordem. Amém? E no dia seguinte, a gente ainda teve um outro embate. Veio uma de um lado, veio outra de outro, e veio outra de outro. Foram 3 setas. Mas a fé, ela é o escudo da fé, não é? As setas vêm e se quebram no escudo da fé. Que a fé, ela nos dá uma proteção, e as setas não ultrapassam o escudo da fé. Aí a gente vai na segunda-feira e faz um outro, segunda, não foi? Na segunda. E aí a gente vai a um determinado lugar e tem um enfrentamento com um demônio possuindo alguém. E a gente simplesmente, na fé, pôr a mão na cabeça e dizer: você vai sair, sai em nome de Jesus. E ele tem que sair. Amém? Porque, gente, a nossa guerra não é contra a carne, não é contra sangue, é contra principados, é contra demônios, é contra o reino das trevas, porque o nosso Deus vê aonde a gente não vê, Ele conhece as estratégias do inimigo. A gente não conhece, mas cabe a gente depender de Deus, render-se a Deus, ter ouvidos para ouvir a voz do Espírito, ser guiado por Ele, para não fraquejar. Ninguém é super-homem, nenhum de nós, nenhum. É preciso a gente ter muito cuidado com isto, para não ficar imaginando que há um mais poderoso do que outro. Não, o poderoso aqui é Jeová dos exércitos. Amém? Não é homens. Nós somos iguaizinhos, cheios de ambiguidades muitas vezes. O que nós precisamos é nos submeter a Deus, é nos prostrar diante dele. Isso sim.
todos nós precisamos. E ele diz aqui: bendize, ó minha alma, o Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Olha que coisa forte. Tudo que há em você, bendiz a Deus. É outra coisa que a gente precisa também vigiar antes de orar. Como é que está a tua vida? Você pode dizer: tudo que há nas minhas mãos, na minha boca, no meu coração, nos meus relacionamentos, no meu dinheiro, na minha casa, no meu carro, nos meus investimentos, servem para bendizer o nome do Senhor? Ou só serve para o mundo, na perspectiva negativa que Deus odeia? Tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, o Senhor, e não te esqueça de nenhum só dos seus benefícios. Que você não passe batido, sem gratidão. Que o teu coração não se feche: mas afinal de contas eu me dei mal nessa direção. Não é a guerra, meu filho, você perdeu uma batalha. E aprenda com esta perda. Sofre o dano, tem texto bíblico mandando você sofrer o dano. Sofre o dano sem perder a cabeça. Sofre o dano sem perder a alegria da salvação. Sofre o dano sem perder a fé. Sofre o dano sem perder a esperança. Não lamenta a decisão que tu tomaste agora, olhando para trás, quando você não pode fazer absolutamente nada. Assume a tua responsabilidade diante de Deus. Olha para frente, tenha esperança. Mas a minha vida já passou. Eu gostaria de ter tomado essa decisão lá atrás. Eu não estaria aqui. Eu estou sofrendo, eu estou carente, eu estou querendo algo, eu estou ansiando por algo que hoje estou achando quase impossível. Meu filho, nada está perdido. Minha filha, tenha paciência, confia em Deus. A tua alegria, a tua salvação, o teu futuro, o teu sucesso, o teu prazer, a tua vida, não depende disto que você está imaginando, depende de Deus, e Ele já te perdoou. O teu nome está escrito no livro da vida. Viva com alegria, realize-se em Deus. Deixa de lamentar tempos passados. Aí você se julga hoje perdedora, porque fez o que você fez, e deixa de olhar para os benefícios de Deus hoje na tua vida, e os teus olhos se tornam maus. E quando eles são maus, a Bíblia diz que todo o teu corpo será tenebroso. Você olha para a vida com uma negatividade enorme. Você acorda como um perdedor, como uma perdedora. Como se você fosse Deus, tivesse o poder de construir almas para estar com você. Veja quantas almas te cercam aí. E Jesus diz: toda alma é minha. Viva a vida com alegria. Acabe com dependências. Deixe e confie e descanse.
Descanse em Deus. Quando você aprender a descansar em Deus, você vai dizer o que Paulo disse. Já pensou Paulo lamentando? Paulo chegando na carreira dele, dizendo: eu estou aqui, não tive nenhum filho, só sobrinho. Sobrinho é filho. Tem tanta gente para ser adotada. Não, mas eu não vou lá no papel. Meu filho, não estou falando dessa adoção. Você vai adotar 1001 pessoas com você. Você vai ser feliz. Ah, mas quem vai cuidar de mim na velhice? Meu filho, quem cuida da gente é o Senhor. É o Deus da glória, que não te deixa nem te desampara. Sem lamento. Mas olhando para os benefícios do Senhor, e Ele é poderoso para operar o milagre. Ele faz milagre. Ah, mas o meu tempo passou. Como que passou? Quem começou a trabalhar de 6 horas da manhã e foi até às 18, ganhou quanto? Hein? 1 denário, foi isso? Mas nem todos chegaram de 6, teve gente que chegou de 9. Ah, o que chegou de 9, triste, lamentando, já que eu perdi mesmo de 6, eu nem vou mais, vim trabalhar, não, vou não. Mas o que ele fez? Foi de 9. Aí depois de mais 3 horas, meio-dia, chega outro. Foi o tempo dele. A possibilidade dele foi de meio-dia. Ah, mas vocês sim, vocês é que são felizes, vocês chegaram de 6, vocês tiveram toda a chance do mundo. Já pensou os que chegaram de 12 lamentando? Tempo perdido. Aí começaram. Vem trabalhar. Entrou. Aí depois chegou gente de 3 horas. Ah, totalmente derrotados, né? Porque chegaram de 3. Como que eu vou começar agora? Já está terminando, minha chance passou, minha oportunidade não veio. Foi assim? Não, começaram. Vem, vou. Sem lamento. Aí que hora chegou gente depois? 5 horas da tarde, só falta 1 hora, nem começo. Abro mão com antecedência. Como que eu vou começar se eu perdi o dia, eu perdi a vida, eu perdi a minha oportunidade? Não tem gente assim, dizendo que perdeu tudo? Meu filho, se Jesus está na tua vida, não tem nada perdido. Já pensou o homem, o criminoso da cruz lamentando? Ah, se eu tivesse uma chance de viver. Ah, se eu não tivesse apregado aqui, eu ia te servir, eu ia ser um discípulo teu. Ah, eu tive chance, passou tudo, não tenho mais esperança, perdi. Foi assim que ele fez? Ele disse: mestre, lembra-te de mim, mestre. Jesus Cristo viu que ele não tinha mais uma chance de dar um passo e disse: é hoje que você vai estar comigo no paraíso. E você está desanimando? Você está jogando fora os seus valores numa corrida louca, numa busca desesperada, como se a fé fosse uma enxada para a gente cavar em pedra.
A fé é dependência de Deus, é confiança no Senhor, é alegria no Espírito, é esperança de um Deus que é a nossa rocha e que é aquele que cuida de nós. Você não é esse corpinho, não. Você é muito mais do que esse corpo. Esse corpo vai passar. Vê quantos na tua família já passaram e outros que passarão, e você que passará. Mas nada disso, nada vai remover a nossa salvação em Deus. Nada. Então bendiga o Senhor, louva com liberdade, com leveza, emprega o teu coração naquilo que você faz, vive os valores desse reino celestial e bendiga o Senhor, porque na hora a salvação será igual. Quando chegaram para receber, todos receberam igualmente. Amém. Tanto os que chegaram cedo como os que chegaram de última hora. Então nada de lamento, vamos nos saciar em Deus. Que seja assim. E o mais, Ele fará. Ele fará. Porque a vida é mais do que esse corpo. O corpo é mais do que as vestes. A vida é muito mais do que apenas alimento. Porque só alimento não segura, alimento material não segura homem. Não é só de pão que o homem vive, homem integral, homem espírito, homem alma, homem que precisa santificar o corpo temporal aqui. Ele vive do que sai da boca de Deus, e Deus está te dando nesta hora. Come, alimenta-te. Bebe em Deus, sacia-te em Deus. É Ele, olha o verso 3. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades. Você é incapaz de saber todas as tuas iniquidades, porque você já pecou tanto. Não entra em fazer a contabilidade não, porque não vale a pena. Se Ele mesmo esqueceu e jogou no mar do esquecimento, então imagine se você ficar se lembrando, só vai te fazer mal. Também não precisa contar a tua história de pecado com aquela glória, sabe? Com aquela, às vezes aquela gozação, como se fosse um troféu, por onde passei. Como que de alguma forma suscitando em outros para dizer, como ele gozou a vida, como ela aproveitou. Ninguém aproveita sem Deus, meu filho, ninguém. Você se autodestrói. Você deve ter sim um arrependimento sincero, verdadeiro, autêntico. Que olha, não esqueci, não esquece assim. Não venha pedir para se tornar o que você não é. Vai carregar a memória sim, mas aquilo não vai ser trunfo para você em momento nenhum. Aquilo não vai encher o teu peito em hora nenhuma. Você vai sim se valer das experiências dolorosas e saber que por mais que você ajuntasse, você não tinha nada.
E por mais que você procurasse se satisfazer, o buraco só cresceu, a necessidade só aumentou. Você viu que nada disso te saciou, nada disso te preencheu, nada disso te fez feliz. Aquilo foi amargo, aquilo foi doloroso, aquilo foi perda, aquilo foi dano, aquilo foi equívoco, aquilo foi escuridão, aquilo nunca foi luz. A luz é Cristo, a felicidade é viver para Deus. Paulo disse: viver é Cristo. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades. São tantas que o salmista lá no Salmo 19, no verso 12, vê o que ele disse: quem pode discernir os próprios erros? Purifica-me tu dos que me são ocultos. Você está ouvindo um clamor aqui verdadeiro do salmista? No Salmo 19, verso 12. Dizendo: quem pode saber todos? Se você peca porque é pecador, você não é pecador porque peca. Se você pensa, se você maquina, se você deseja, se a tua ira vem, se ela bate, se você dá curto-circuito, se você às vezes deseja as coisas com um certo grau de avareza, que você não tem nem a escala para medir, às vezes ela pode estar assim. Às vezes você tem um grau de egoísmo, você quer sim se dar bem, não importa muito se quem te vendeu tomou um baita de um prejuízo. Você conta como a sua glória, porque valia 10, você comprou por 5, porque o dono não conhecia que valia 10 e você foi o esperto da história e você tomou a vantagem e você conta com um certo louvor, sem contabilizar que quem te vendeu está chorando, está perdendo. Vai ter que suar muito para recuperar, mas afinal de contas você diz: eu estou no meu direito, na legalidade, no direito já é meu, não importa se o direito é antiético. Porque nós estamos num mundo de injustiças. E aqui o salmista está dizendo: purifica-me dos que me são ocultos. Então ele está num quebrantamento diante de Deus, dizendo: realmente as minhas iniquidades são muitas. Mas ele diz aqui: é Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades. Eu tenho que dizer para minha alma minha, agradece a Deus, porque as iniquidades que tu já cometeste não foram poucas. Paulo disse: eu sou o principal dos pecadores, e também eu devo dizer: sou o principal e você também, porque cada um é o principal de si mesmo. E essa possibilidade é tão real que Jesus Cristo disse: todas as vezes que vocês forem orar, vocês façam uma limpeza, confessando os pecados de vocês, dizendo: Pai, me perdoa assim como eu perdoo. E aí nesse assim como você perdoa, você vai ter que se assumir como cristão autêntico, perdoando quem te ofendeu. Se esse processo é real e acontece de forma integral, você vai ter que se tornar de fato um adorador do Senhor, e alguém com capacidade de perdoar é alguém que é templo do Espírito Santo de Deus, porque se não tiver o Espírito Santo, não perdoa, porque só perdoa quem anda na contramão do mundo, na perspectiva negativa, mundo. Então, é Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades. Você só fala com Ele porque Ele te perdoa. Você só ora porque Ele te perdoou.
Você não tem chance de falar com Ele se você não perdoar. Se porém não perdoardes também, Ele não nos perdoará. É simples assim, é matemático assim nesse aspecto. Não deixa dúvida. Não precisa ter uma interpretação mais profunda. No português mesmo, já na tradução simples, já disse tudo. Ele quem perdoa as tuas iniquidades. E Ele perdoa essas tuas iniquidades tantas vezes quantas sejam necessárias, quantas vezes você peque, quantas vezes você confesse. Até 70 vezes 7 você pode perdoar alguém. Então, à medida que você perdoa, Ele te perdoa também. Então, acaba com qualquer outro lamento e autopiedade de ti mesmo. Confessa e deixa e alcança a misericórdia. O oceano que está na nossa frente é o oceano da misericórdia. Se não fosse a misericórdia, teríamos perecido há muito tempo, engolidos vivos. Antes de dar o suspiro, já estaria no ventre dos animais ferozes, e a gente não existiria mais. Mas Ele está dizendo aqui, é Ele que perdoa as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades. Aí você olha para mim agora e diz: olha, eu nunca tive câncer, eu nunca fui desenganado para Ele me curar, eu não tenho essa experiência. Gente, aquilo que é letal, que mata, os vírus e as bactérias que você não vê, com poder letal, se não fosse Ele renovando as defesas do teu corpo, através da circulação do sangue no teu corpo, você incharia de um dia para o outro, e o teu espírito não caberia mais nesse corpinho. Ele te sara você dormindo, Ele bloqueia muitos vírus, muitas bactérias que destruiriam a ti numa fração de horas. E Ele está te sarando todo dia, me sarando todo dia. Você anda no renovo dEle. Se faltar proteção no teu sangue, você não resiste. Quando essas defesas baixam, por exemplo, através de algumas doenças, vamos colocar aqui a AIDS, o que é que acontece? Perde-se a cor, surgem manchas, a pessoa incha, a pessoa perde o apetite, a pessoa perde a funcionalidade dos órgãos, e tudo vai sendo possuídos, porque as defesas vão enfraquecendo. Você sabe quem é que está mantendo as defesas do teu corpo? É Ele, é Ele, é Ele. Por isso, gratidão a Deus. Ah, mas eu tenho que tomar remédio. Quem foi que preparou esse remédio para ajudar nesse processo? Quem foi? Ah, foi o cientista. E quem fez o cientista? Ah, mas eles descobriram, essa inteligência veio de Deus. Por isso pega esse medicamento e agradece, e toma ele como o melhor alimento, e glorifica e exalta a Deus, porque Ele está te sarando de 1000 formas. Esse tipo de ensino, a turmada grande mesmo não quer não, sabe? Quer outra, né? Que é aquele tipo de evangelho completamente avesso a isso. Não é verdade? Mas essa é a mais pura verdade, gente. Ele tem um caminho na tormenta, que vai trabalhando em nós. Então é Ele quem te sara todos os dias. Se você tivesse aqui alguém com 24 horas de sono, como é que estaria, hein? 24 horas de sono.
policial aqui tivesse passado 24 horas aí na viatura, fazendo um enfrentamento aí, como que ele estaria aqui? Estaria meio... não estaria? E se fosse 48 horas? Hein? Era um cochilo atrás do outro. E se passasse aí desse período? Ele precisa repousar em Deus. É Deus que dá o teu sono lá, e aquelas energias não são por acaso. Aquelas energias que renova são vindas de Deus. É Ele que te sara. Aquilo é cura. Aí você recebe essa energia e não sabe nem de onde vem, depois diz, Deus nunca me curou. Aí tem, hein? Foi, exatamente, quando ela bate e derruba a gente, né? Gente, é tudo muito sério. Então é hora da gente se quebrantar, cada um se quebrantar diante de Deus e reconhecer que Ele, além de nos perdoar, Ele nos sara as enfermidades, Ele bloqueia, Ele renova as nossas forças. Faz forte ao cansado e multiplica o vigor dos que estão fatigados. Ora, até os adolescentes se cansam e ficam exaustos, e os jovens tropeçam e caem, mas aqueles que esperam no Senhor renovarão suas forças, voarão alto como as águias, correrão e não se fatigarão, caminharão e não se cansarão. Ele vai renovando a gente dia após dia. É Ele, por isso a Ele a nossa gratidão. A Ele. Se a gente anda grato, sabia que a gente canta mais? Você já percebeu? Quando você está feliz, quando você está grato. Eu confesso a vocês que eu fiz um enfrentamento assim, e eu saí cantando mais. Quando me dou conta hoje, eu estou com uma música, estão vindo. Você percebe? Eu fui ali na Ceasa comprar umas coisinhas, eu gosto, né? Ir ali comprar alguma coisa boa, gostosa, suculenta. Mas quando eu estava me conta, eu estava cantando entre o povo. E quando eu menos esperava, eu estava no caixa cantando. Né? A gente não entra no chuveiro calado, a gente entra cantando. Isso é gratidão. Quando a gente está assim, cheio de gratidão, ela vaza, ela sai pelos poros. É um rio corrente, são águas cristalinas, são expressões de louvor. Eu sei que respirando eu estou louvando. Isso é muito gostoso, gente. Esse cristianismo precisa ser vivido profundamente por cada um de nós. É por isso que eu trago esse texto hoje. Alma minha, bendiz o Senhor, que te enche de coisas boas. E tem uma coisa, gente, essa coisa boa não vem de nenhum outro. Toda dádiva boa, todo dom perfeito vem do alto, do Pai das luzes, do meu Pai. Aleluias. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluias. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades. Vocês percebem que há um engano enorme? Há um cidadão, só porque é pastor, tem uma carteira de pastor, alguém pôs a mão sobre ele e ungiu, aí acha que não é mais pecador. Eu não sou mais pecador. Tá bonito, não tá, um cara desse?
Aí quem impôs outro uma série de regras, e ainda diz os outros: se você não passar pela minha mão, você está danado. Não, meu filho, levanta a tua mão aí. Levanta a tua mão. É essa tua mãozinha aí, cheia de Deus. Amém? Cria independência não. Aí você diz: vai desconsiderar o chamado ministério. Não estou falando isso. Mas isso é um detalhezinho, sabe? Não é a mão de um homem que vai estar te protegendo, não. Quem vai estar te protegendo é a mão do Altíssimo. Aí há quem se preocupe, não é? Mas você prega esse evangelho desse jeito, você vai esvaziar. Gente, eu quero encher os céus. Amém? E deixar um povo grato, que tinha prazer em se congregar, que chegue aqui cheios da bênção de Deus, que cada lar seja uma igreja, que cada lar seja uma congregação, que o espírito de cada homem tenha experiência profunda com Deus. Que ninguém barganhe com o evangelho de Cristo. Paulo disse: eu não busco o que vocês têm, o que é vosso, eu busco vocês. Amém? É maravilha, né? Aí a gente, com a consciência livre, com o prazer de se congregar, contribuindo com o coração, compreendendo a proposta das contribuições para a expansão do reino de Deus como igreja, porque o reino de Deus não é a igreja, nem a igreja é o reino de Deus. Ela está dentro de um processo também, mas não se fecha esse circo em volta dela. É preciso a gente compreender isto, e a gente precisa aprofundar essas coisas, para que ninguém esteja debaixo de enganos, porque tanto a incredulidade quanto o engano impede a entrada na glória. Por isto, é preciso o ensino do Evangelho. Ensinai, ide a todas as pessoas, ensinai todas as criaturas, tudo quanto eu vos tenho mandado. Essa é a proposta do Evangelho. Que Deus nos ajude. Deus nos guarde. Eu olhei agora para o relógio, gente, está passando 1 minuto, então eu vou bruscamente parar, tá bom? Vou parar bruscamente, porque tem uma linha aqui, tem um fio, um traço aqui a ser seguido, tem uma cordinha aqui delineando algumas coisas que talvez a gente volte a elas em um outro momento, com a graça de Deus. Uma coisa eu sei: Ele sabe trabalhar, Ele aplicou o que é necessário hoje, amém? E aqui não parou. Não parou porque tu és o santuário de Deus, não parou porque você tem fé, não parou porque a palavra está na tua boca, no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. Não parou porque o nosso culto não termina. Ele é perene, ele é contínuo, ele é eterno, começa aqui, ele não apaga jamais. O fogo arderá continuamente no altar, não se apagará. Ele tem sonhos, Ele tem revelações, Ele tem manifestações de poder. Ele fala contigo aonde você estiver. Ele fala contigo até aqui. Amém? Igreja Assembleia de Deus. Harmonia.